de São Carlos. Também é colaborador aqui do Matemática Queer e professor colaborador do PEMAT, que é o Programa de Ensino de Matemática, programa de pós-graduação aqui da UFRJ, no Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, Denner, por ter aceitado esse convite de participar do podcast. E hoje, em especial, a gente vai discutir a tese do Denner, que tem como título Leitura e Escrita de Mundo com a Matemática e a Comunidade LGBT+, as lutas e a representatividade de um movimento social. Então, bem-vindo, Denner. Obrigado, Luísa. Gostaria de cumprimentar todo mundo que está assistindo, que está acompanhando o podcast. Muito feliz pelo convite, pela possibilidade de compartilhar um pouquinho dessa vivência tão bacana que eu tive durante a construção da minha tese, né, nos trabalhos desses 4 anos que me dediquei para pensar um pouco sobre essa temática, para pensar um pouco sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre o espaço que a gente tem buscado construir aí dentro da educação matemática. Bom, então, para começar o nosso papo e para situar também quem está nos ouvindo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, apresentasse um pouquinho ela para a gente, falando um pouco dos objetivos, referenciais, a casa de acolhimento, né, que você realizou a pesquisa e um pouquinho da metodologia também para situar quem está ouvindo a gente. Bom, para falar um pouco da minha pesquisa de doutorado, eu volto para o momento do meu mestrado, em que eu estive na Unesp de Rio Claro, estudando um pouco sobre formação de professores, pensando sobre a presença da disciplina de Libras na formação de professores. Eu venho dessa experiência de pensar a educação inclusiva, principalmente para os estudantes público-alvo da educação especial, pessoas com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades de superdotação. E durante o mestrado eu tive a oportunidade de ampliar um pouco esse olhar, pensar na multiplicidade da sala de aula, tentando contemplar outros aspectos identitários e das características das pessoas que compõem esse ambiente, sejam estudantes, professores, gestores, pensar no espaço escolar de uma maneira mais ampla. E aí eu tive a oportunidade de cursar a disciplina com o professor Olisco Vismose, fazendo parte do grupo Épora, um grupo de pesquisa em educação matemática e inclusão, e conheci de uma forma mais aprofundada a educação matemática crítica e os pressupostos desse campo de estudo, que vem para questionar um pouco a educação matemática e tentar entender para quem essa educação matemática se destina, quais são as preocupações relativas à educação matemática. E também pude conhecer os trabalhos do professor Eric Goodstein, que tem como um dos principais conceitos a leitura e escrita de mundo com a matemática, que, pautado nas ideias do Paulo Freire, fazendo essa transposição para o campo da educação matemática, busca pensar um pouco como, através da matemática, a gente pode compreender o mundo em que a gente vive e pode também construir um mundo diferente, a partir dessa ideia de escrita de mundo. Uma primeira ideia para a minha tese de doutorado foi pensar no campo da formação de professores, que era onde eu estava mais situado ali, como a gente poderia trazer discussões de possibilidade de leitura e escrita de mundo com a matemática para pensar sobre esses diferentes grupos, pensar sobre os grupos subrepresentados. E aí, logo que eu ingressei no doutorado com o professor Oli, o professor Eric Goodstein vem para o Brasil, oferece uma disciplina na Unesp de Rio Claro, e dialogando com ele sobre a minha pesquisa, ele falou que achava muito interessante a minha proposta, mas que ele achava que antes de discutir sobre isso com professores, eu precisava dar um passo para trás e falar com os movimentos sociais. E aí ele até citou o Freire nessa nossa conversa, disse quem melhor do que os oprimidos para falar sobre o seu próprio processo de opressão, né? Então, eu achei que fazia muito sentido, né, essa provocação que ele me fez, e aí acabei reformulando a minha pesquisa e acabei indo para um espaço, inicialmente não tinha delimitado a comunidade LGBTQIA+, né, mas também já era uma inquietação minha de por que num campo da educação matemática inclusiva, onde a gente pensava sobre tantas coisas, sobre tantas diferenças na sala de aula, não existiam pesquisas que pensavam especificamente sobre esse público,
né? Pelo menos aqui no Brasil não tinha conhecimento de alguma tese que discutisse sobre isso. E aí acabei delimitando essa minha ida para os movimentos sociais para o movimento LGBTQIA+. Né? Então, o objetivo da minha pesquisa foi entender como que a gente poderia pensar a possibilidade de leitura e escrita de mundo com a matemática a partir desses espaços, nesses espaços, né, e das discussões que poderiam surgir das vivências que aconteciam ali. Então, eu fui num primeiro momento para Casa 1, em São Paulo, que é uma casa famosa, né, de referência, sim, de acolhimento para as pessoas LGBT. Foi uma experiência muito bacana de conhecer a Casa 1, de conhecer a estrutura deles. Eles têm 2 ambientes lá, um espaço de moradia e também tem um galpão onde acontecem muitas atividades legais, né? Eles têm muitos voluntários, várias pessoas que desenvolvem projetos lá. Mas eu comecei com o primeiro contato, enquanto eu estava fazendo esse processo de negociação da pesquisa, de cadastro em comitê de ética, de fazer essa conversa, eu tive conhecimento, por intermédio de alguns amigos, de que na cidade de Presidente Prudente, que fica na região de onde meus pais residem, né, onde eu vivi a maior parte da minha vida, fiz minha graduação lá em Presidente Prudente, havia uma casa de acolhimento LGBT funcionando há 2 anos. E aí, por questões pessoais, né, por ter esse interesse de querer saber como que uma casa de acolhimento funcionava, né, naquela região, naquele espaço em que eu vivi, e também por ter um primeiro contato muito bacana, me senti muito bem recebido, acolhido mesmo, né, na possibilidade de desenvolver uma pesquisa lá, acabei optando por desenvolver a pesquisa nessa casa, que é a Casaça, né, que é onde aconteceu toda a minha produção de dados. E aí eu acabei indo para a Casaça e eu tive, assim, uma experiência, muita coisa eu tentei prever, né? Claro, quando a gente vai fazer uma produção de dados, a gente se prepara, a gente pensa, se organiza, né? A gente tenta sistematizar as coisas, o processo de orientação, né? Ali com o professor Oli, com o grupo Épora. Mas muita coisa eu fui vivendo e repensando enquanto estava lá. Tive contato com as pessoas que faziam parte da organização, que eram os voluntários. A Casaça, ela foi idealizada e ela funcionava totalmente à base do trabalho voluntário. Eram pessoas que tinham seus empregos, que tinham as suas vidas, que para além daquilo dedicavam um tempo da sua vida para cuidar de outras vidas, para pensar em outras pessoas, né? E assim, não tinham remuneração nenhuma, né? Eles batalhavam muito para conseguir manter aquele espaço, porque era um espaço alugado, e aí como que se paga um aluguel, né? Você acolhe pessoas que foram expulsas de casa ali pela sexualidade ou pela identidade de gênero, e as pessoas precisam comer, né? As pessoas precisam se vestir, as pessoas precisam... tem diversas demandas ali que dependem de uma questão financeira, e aí eram os voluntários que faziam esse movimento de tentar proporcionar isso para aquelas pessoas, né, que estavam numa situação de vulnerabilidade extrema. E aí, assim, o primeiro momento foi tentar entender toda essa dinâmica, entender como que essas pessoas se moviam para que essas coisas acontecessem, tentar entender também como que eu poderia me relacionar com essas pessoas acolhidas, que se estavam nessa posição de vulnerabilidade tão grande, né? Como estabelecer um contato com essas pessoas sem ser invasivo, sem causar nenhum tipo de prejuízo, né? E aí eu tinha uma primeira ideia de fazer entrevistas com pessoas lá. Entendi que não seria tão interessante falar com os acolhidos justamente por conta dessa situação de vulnerabilidade, e aí eu acabei direcionando minhas entrevistas para os voluntários, e também eu tive a ideia de fazer
as rodas de conversa, que eram baseadas nos círculos de cultura do Freire, né, que o Freire traz essa ideia de círculo de cultura enquanto essa prática, esse espaço dialógico, democrático, onde os saberes são valorizados. E se eu fui para uma casa de acolhimento para aprender, para ter momentos de troca, não fazia sentido que essas ações de leitura e escrita de mundo fossem aulas ou que fosse um curso, né, mas que fosse um espaço mesmo de partilha, né, um espaço onde eu fui mais disposto para aprender do que para talvez ensinar alguma coisa, mas eu entendo que ambas as coisas aconteceram. E muito dessas práticas foram pautadas, então, nessas ideias do Freire, do próprio Eric Gutstein, do professor Ulisses Covesmoza, né, da educação matemática crítica, e eu fui mais ou menos para esses dois métodos de produção de dados, tanto a entrevista quanto as rodas de conversa. Eu enquadrei a minha pesquisa enquanto pesquisação, dentro das possibilidades ali de pesquisa qualitativa, porque a pesquisação ela vai falar muito dessa possibilidade das relações políticas, dessa ideia de troca, uma metodologia mais dinâmica, né, de que eu sabia que de maneira alguma eu ia estar ali de modo isento. Eu intervim naqueles passos, assim como aquelas pessoas também me transformaram de alguma maneira. Então foi uma experiência única, assim. Eu sou muito grato pelas pessoas que de alguma maneira trouxeram essas outras perspectivas para minha pesquisa e me oportunizaram, né, que eu pudesse conhecer tantas experiências de vida legais, né, tanto esse trabalho que se fez tão necessário, né, para que essas pessoas pudessem ter um recomeço na vida delas. Legal. Muito, muito legal. Eu li sua tese, né, e fiquei encantada com todo o trabalho que você apresentou lá. E eu acho muito interessante isso que você falou sobre a gente ir a campo e ir mudando, né? Na teoria, a gente fica cheio de ideias, cheio de vontades, mas que às vezes a gente chega e vê que não é necessariamente aquilo que pode acontecer. Como foi o seu caso, né? Que talvez você queria falar ali com os acolhidos, quem estava realmente passando por aquela situação, mas chegando lá percebeu que era uma questão de vulnerabilidade e fez acontecer de outras formas e também gerou dados riquíssimos, né? E eu acho interessante também como você sempre colocou na sua tese o seu olhar, né? Você nunca se tirou daquela situação, era sempre você, Denner, pessoa que estava ali, e por acaso era o pesquisador também que estava registrando, então é muito interessante mesmo. E aí, falando um pouco sobre essa relação entre teoria, dados enfim, como que essas coisas se relacionaram ao longo da sua pesquisa, na sua tese você aborda os 3 Cs que são trazidos pelo Eric Gutstein, né, que é o conhecimento da comunidade, o conhecimento científico e o conhecimento crítico. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses conhecimentos e como eles apareceram, né, nas falas dos entrevistados. Eu vejo que uma primeira surpresa das pessoas ali da Casaça não foi ter um pesquisador querendo desenvolver algo ali, foi ter um pesquisador da matemática, né? Como assim? Você é licenciado em matemática, é do campo da educação matemática, mas o que você está fazendo aqui? Qual é o seu interesse numa casa de acolhimento, né, para pessoas LGBTQIA+. E aí eu tentei, assim, restringir a minha visão para um momento posterior, para os momentos das rodas de conversa, tentei trazer algumas provocações, mas eu achei que seria importante trazer as entrevistas para o início para tentar, talvez, inverter essa lógica de compreensão, não de como eu entendo a relação entre matemática e a comunidade LGBT, mas como talvez eles pudessem atribuir um certo significado à matemática, estando imersos ali em um movimento da comunidade LGBTQIA+. Então, nas minhas entrevistas, eu perguntei para eles, né, que relação eles tinham com a matemática durante as vivências escolares e como eles achavam que a matemática poderia se relacionar com as vivências deles ali, na Casaça. E eu vi muitas narrativas
de uma escola, né, de uma sala de aula de matemática que excluía expressões da sexualidade ou do gênero que fossem diferentes das estabelecidas dentro de um padrão de normalidade, né? Então, o menino afeminado, a dificuldade das pessoas se expressarem enquanto quem elas eram, né? De um modo mais amplo ali, e de coisas mais específicas, porque a partir do momento que você esconde uma parte de quem você você acaba sentindo que você acaba naturalizando esse processo de não se expressar. E muito do que a gente constrói e do que a gente acredita na educação matemática crítica, enquanto uma sala de aula de matemática, de valorização das diferenças, de uma aula de matemática que possa ser significativa de alguma maneira para os estudantes, está pautado numa lógica de diálogo, numa construção coletiva, num espaço democrático. E se é um espaço onde você não se sente bem para ser quem você é, como que a gente consegue estabelecer tudo isso, né? Como você aprende matemática em um ambiente que você não se sente seguro, em que você não se sente bem? Então, esse foi uma primeira surpresa que eu tive, né? Assim, surpresa que eu digo assim, não que não eram coisas que eu não esperava, né? Porque são vivências muito comuns, mas de posições de enfrentamento em relação a isso e de uma consciência das pessoas em relação à necessidade de mudanças do espaço escolar, de reflexões que aconteciam ali por pessoas que... Eu tive entrevistados que eram professores, outros eram de outros segmentos, tinham outras carreiras, outras vivências, mas que todos compreendiam a importância de se ter uma escola que proporcione esse espaço dialógico, esse espaço para que as pessoas se sintam acolhidas. Essa foi uma palavra muito forte assim, para a minha tese, não só pela Casasa ser um espaço de acolhimento, mas de talvez a gente poder aprender com a Casasa a tornar nossas aulas de matemática mais acolhedoras, né? E aí, esse acolhimento não acontecia pela criação do ambiente aula de matemática e pela própria matemática. O conhecimento matemático ali, muitas vezes, foi colocado na fala dos participantes como sendo para poucos. A matemática nunca foi para mim, a matemática nunca fez sentido, ela nunca foi útil, ela nunca foi... sim, ela nunca foi democrática, né? Ela nunca foi acessível. E para eles, era muito estranho pensar num outro tipo de matemática. Então, quando eu falava, quando eu questionava eles, né, de como que a gente poderia pensar nessa relação entre Casasa e matemática, no primeiro momento eu tinha como resposta o silêncio, né, ou uma resposta direta de não tem, não existe. Depois, as primeiras, fui provocando, né, e as próximas respostas vieram no sentido mais utilitarista, de pensar uma matemática do conhecimento científico mesmo, de uma matemática das fórmulas, dos resultados prontos que poderiam ser aplicados em situações do cotidiano. Então, eu preciso calcular uma porcentagem, eu preciso pagar o aluguel, então estou falando de dinheiro, dinheiro é matemática. Eu preciso estabelecer previsões para a organização do espaço, para que eu possa me planejar, eu preciso falar de matemática. Eles tinham um bazar, que era uma das principais fontes de renda da Casasa. Então, eu preciso precificar roupas, eu preciso pensar nessa dinâmica do bazar, preciso pensar no melhor dia para fazer o meu bazar, né? Fazer um estudo das vendas e tal. Isso é falar de matemática. Mas eu fui permitindo que eles pudessem continuar pensando sobre isso ao longo da entrevista. E aí outras coisas apareceram. Apareceu algo bem legal, que foi a matemática enquanto legitimação de discursos. De que o Oli vem trazer isso de uma forma sistematizada e científica, né, em artigos, nos livros dele, mas que estava presente no discurso das pessoas da Casasa de um perigo em relação à matemática, de que ela pode ser potente tanto para legitimar discursos inclusivos quanto excludentes. Que você pode usar uma estatística para dizer
que um determinado grupo não deveria ter direito a algo porque é um grupo muito pequeno, e aí por que eu vou me dedicar a olhar para esse grupo se daquela visão deturpada da democracia, de que democracia é atender o desejo da maioria, né? E aí se a maioria está sendo atendida, está tudo bem, isso é ser democrático, né? Então, eles trouxeram nas falas deles aspectos nesse sentido, de, olha, temos que cuidar da matemática nesse sentido. Se a gente não tem políticas públicas pensando na comunidade LGBT, será que isso não é reflexo da falta de dados em relação a isso? Por que será que o censo, só agora que foi levantar dados em relação à comunidade LGBTQIA+, né, que foi perguntar sobre questões envolvendo sexualidade, ou que foi levantar dados em relação à população trans, né, e a gente não tinha dados oficiais anteriormente a isso. O que será que isso implica em termos de políticas públicas, em termos de visibilidade dessa comunidade? Então, isso foi aparecendo também nas falas, e eu entendo que aí já é parte do conhecimento crítico, né, de você olhar para a matemática num viés de possibilidade de transformação, de compreensão e de transformação de mundo. E conhecimento da comunidade é algo que, assim, não teve um dia que eu não fui para a Casaça que eu não aprendi com a Casaça, sabe? Estava presente nas falas durante as entrevistas, eles trouxeram muito disso, trouxeram aspectos da vivência deles que eles achavam que eram importantes para a compreensão daquele espaço, né? Para o próprio movimento de luta da comunidade LGBTQIA+, mas que muitas vezes eles não tinham esse entendimento de que aquilo era matemática, de chamar aquilo de matemática. Porque a gente tem uma visão do que é matemática, que é aquilo fechado, que são determinados conceitos. E aí eu acabei fazendo essa leitura para ter essa compreensão mais ampla. E pude, depois, nas rodas de conversa, quando essas pessoas estavam ali numa outra proposta diferente das entrevistas, mostrar para eles algumas possibilidades de como poderia ser uma aula de matemática, talvez, né, um espaço de aprendizado de matemática, em que a gente discute sobre questões sociais, mas que a gente também pode aprender matemática juntos. Muito legal. Essa fala realmente em relação ao conhecimento crítico, né, das políticas públicas e é aquilo, se uma pessoa tem aquela demanda, é uma demanda, né? Não é porque precisam de 100 pessoas com aquela demanda para a gente atender. Isso é muito legal. Como você conseguiu trazer, a partir das entrevistas, esse olhar dos voluntários para a matemática. E legal saber um pouco desses bastidores de como as respostas foram surgindo, né? Porque realmente, normalmente, quando a gente fala de matemática e qualquer campo social, no início não existe relação. Porque como poderia a matemática, aquela coisa tão poderosa, tão teoricamente neutra, né? Entre muitas aspas, como que ela pode estar envolvida aqui? E aí a gente vê que está envolvida e não só da forma como às vezes as pessoas imaginam, né? E a matemática é autossuficiente, né? Ela não precisa de outras ciências, ela dá conta, né? Ela pode colaborar com as outras, mas a matemática aprender com outras ciências ou, né, se colocar nessa posição de igualdade, que esquisito isso, né? Pois é. Coisas para refletirmos. E então, você já citou, né, que teve também as rodas de conversa, e queria falar um pouquinho sobre a primeira roda de conversa. Separei uma pergunta sobre ela, né? Foram duas, mas queria aqui focar na primeira. E aí você pode falar da segunda se você quiser, né? Trazer alguma informação para complementar. Mas a primeira roda de conversa que foi realizada com eles teve como tema a representatividade. E aí a pergunta você poderia compartilhar um pouco sobre essa roda de conversa e sobre como a matemática apareceu nesse momento? A minha ideia das rodas de conversa, como eu falei, foi construir esse espaço coletivo, democrático, dialógico, né, para se pensar sobre questões da comunidade LGBTQIA+, através da matemática, que a matemática pudesse colaborar com essas reflexões. Então, eu tinha alguns temas previstos
mas eu conversei bastante com os voluntários para fechar esse desenho das rodas de conversa, né? E aí eu acabei decidindo pelo tema representatividade para a primeira roda de conversa. E nessa ideia da valorização do conhecimento da comunidade, eu tentei bastante entender as concepções que eles tinham, mas também eu trouxe textos, trouxe autores para que a gente pudesse debater em algum momento. Então, nessa primeira roda de conversa, eu tinha presentes voluntários, alguns dos voluntários que eu entrevistei tinham acolhidos, então tinham moradores da Casaça lá também, tinham pessoas da comunidade em geral que ficaram sabendo da atividade e quiseram participar. E eu comecei com uma pergunta, né? A gente vai falar de representatividade, mas o que é isso? E aí eles colocaram algumas ideias, né, algumas concepções a respeito do conceito, e aí a gente partiu disso para ir pensando, se está relacionado com poder, com a presença em espaços de poder, quem que está nesses espaços de poder? Que grupos estão lá? E aí foi unânime a resposta, né, da presença de homens brancos, héteros, cisgênero, né, com uma posição financeira confortável, e que ocupam majoritariamente esses espaços. E aí a gente começou a discutir também sobre o que acontece quando outros grupos, quando os grupos subrepresentados buscam uma maior representação, né? E a gente tentou... a discussão ela caminhou tanto para o aspecto da política quanto da mídia. E aí a gente acabou pensando um pouco sobre esses dois ambientes. E a questão da representatividade, ela também caminhou para uma discussão do que significa efetivamente você representar um grupo, para além da presença física, para além do corpo, né? A gente ressaltou a importância de que é importante que certos corpos ocupem alguns espaços, né? Porque o corpo em si é político, é importante que ele esteja lá, mas que não necessariamente você ter uma mulher no poder significa que ela represente o grupo mulheres, né, o coletivo, ou uma pessoa LGBT que represente o grupo. E aí a gente discutiu um pouco sobre os interesses dos grupos, da importância de levantar pautas, a importância da democracia, o que é a democracia. E aí, depois dessa discussão mais geral, eles foram trabalhar em grupos pequenos. E eles tinham que responder duas perguntas. Então, o que era representatividade a partir dessa conversa inicial? E quem me representa? E aí foi interessante que eles levantaram tantos nomes de pessoas que representam pelo corpo, como quanto pessoas que representam por ideias, por defenderem pautas com as quais as pessoas se identificam. E aí a gente chegou na representação, no formato de política que a gente tem no Brasil, de uma democracia representativa. O que significa isso? O Brasil ele tem a sua política organizada em 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. E aí a gente focou na questão do legislativo, do padrão de bicameralismo, né? Que nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados sendo entendida enquanto representantes do povo, e aí você tem uma representação dividida pelo número de habitantes de cada estado, né? Então, dependendo da quantidade de habitantes, você tem um número de deputados daquele estado, e você tem no Senado o mesmo número de senadores por estado, que é entendido enquanto representantes dos estados. Então, a gente foi pensando sobre tudo isso, né? Essa matemática que está envolvida nesse processo. Foi bacana que, por acaso, nós tínhamos 2 pessoas participando que eram formadas em Direito, e essas pessoas trouxeram um pouco sobre esse processo, sobre as leis que estabelecem o governo brasileiro, e foram contribuindo com algumas questões. Então, não ficou centralizado em mim a discussão, né? As pessoas tinham conhecimentos diferentes, dúvidas diferentes, e elas foram contribuindo com o diálogo que estava acontecendo.
E aí eu levei uma notícia para a gente ler junto, que foi de que na eleição de 2018, dos 513 deputados que foram eleitos, só 27 dependeram dos votos próprios. Todos os outros foram eleitos em termos de coligação, das cadeiras que o determinado partido político alcançou na somatória de votos, né? E muitas pessoas que estavam ali não tinham consciência de que o processo era esse. Porque a gente muitas vezes entende a importância de se votar, de ter representantes políticos, mas a gente não entende essa matemática que está por trás da dinâmica da eleição das pessoas. Né? De que às vezes eu estou votando em uma pessoa e aquele meu voto vai ajudar a eleger outra pessoa. Uma pessoa que foi mais votada no partido do que o meu candidato, que talvez tenha ideias diferentes, que talvez tenha um corpo diferente, tenha uma identidade diferente. Né? Então, a gente parou para pensar sobre isso. Eu construí um cenário de semi-realidade para eles pensarem, falei de um partido hipotético, de um certo cenário político, para que a gente pudesse entender quantas cadeiras aquele determinado partido político teria a partir daquele cenário, de que às vezes a gente votaria em um candidato daquele contexto, ele não seria eleito, mas ele poderia eleger outros. E aí a gente parou para fazer esses cálculos, pensar um pouco sobre isso. Então aí a gente já mobilizou bastante, né, diversos conceitos matemáticos para pensar um pouco sobre esse cenário todo. Depois, em grupos, eu entreguei uma folha para eles que tinham 513 quadradinhos. E eles tinham que pintar como eles acreditavam que estava distribuída a Câmara dos Deputados, as 513 cadeiras da Câmara Federal. E aí um primeiro desafio que surgiu foi como indicar a interseccionalidade. Eles usavam lápis de cor e aí eles tinham que pintar, por exemplo, identificar quais eram homens, quais eram mulheres. Mas aí nós tínhamos homens negros, homens brancos, mulheres negras, mulheres brancas, enfim. E aí esse foi o primeiro desafio. Se escolhia uma outra cor para pintar uma certa identidade específica, ou se eu mesclava aquilo no quadradinho ou não, né? Então, um ponto que já foi levantado foi da complexidade de se falar sobre identidade, né? Sobre como identificar pessoas, como você pensar, já que nós, por si só, somos plurais, né? Dentro da nossa própria identidade. Mas foi unânime perceber, assim, que as pessoas tinham consciência de que homens brancos, heterossexuais, em posições financeiras confortáveis, dominavam aquele espaço. Então, colocaram em sua maioria ali. Depois dessa primeira constatação, a gente organizou numa tabela os dados e eu passei os dados da realidade, dados oficiais da Câmara dos Deputados, de autodeclaração daqueles candidatos, né, em termos de gênero, de questões étnico-raciais, enfim. E aí, isso gerou surpresa, porque eles acreditavam que tinha uma representação pequena de determinados grupos, mas viram que alguns grupos viram que a representação era menor do que eles imaginavam, né, para as mulheres, para as pessoas negras, e para as pessoas LGBT nem se fala, né, porque em 2018 a gente tinha um único representante, que foi o Jean Willis na época, né, que foi eleito, depois o David Miranda acabou assumindo o mandato. E na época, inclusive, da pesquisa era ele. E aí, depois desse primeiro choque, eu passei um outro desafio para eles, que foi pintar como seria uma Câmara ideal. Então, se vocês acham que a representação não é ideal, como ela poderia ser, né, de uma maneira que pudesse representar mesmo, não são os representantes do povo? Então, como que a gente pinta uma Câmara aqui, né, que represente efetivamente o povo? E aí surgiram ideias bem bacanas também em relação a isso. Depois desse processo todo, a gente assistiu um vídeo da deputada Érica Malunguinho, que era deputada estadual do estado de São Paulo, né, naquele mandato. E no vídeo, um deputado estava lá no púlpito e ele parabenizava um outro colega que tinha criado um projeto de lei
queria proibir pessoas trans de usarem os banheiros de acordo com a sua identidade de gênero. E aí ele falava, inclusive, no vídeo, que ele seria capaz de agredir uma pessoa, né, uma mulher trans, se visse entrando no mesmo banheiro que a sua mãe ou que a sua irmã. E aí a Érica Malunguinho depois se levanta e faz um discurso emocionante, fala sobre respeito, né? Toda a sua elegância ali, ela fala sobre pautas aí que são fundamentais e combate aquele discurso de ódio todo feito pelo deputado antes dela. E aí a gente discutiu um pouco sobre que às vezes não temos uma representação ideal nesses espaços, mas que bom que temos alguma representação hoje, que até algum tempo atrás não tínhamos. Então, que bom que nós tínhamos pelo menos ela para trazer um discurso de enfrentamento, aquele discurso de ódio que aconteceu anteriormente. Né? Aí a gente leu também um texto da Djamila Ribeiro, que é uma mulher negra no Poder Incomoda Muita Gente, onde ela vai problematizar um pouco sobre isso, sobre os perigos, né, quão vulneráveis estão essas pessoas nesses espaços de poder. E aí lembramos da Marielle Franco também, né, ela foi citada, e toda a violência, né, daquele ato cruel, né, da execução dela, e também das ameaças que o próprio Jean Willis sofreu, que ele acabou até deixando o Brasil na época, né, acabou não ficando no mandato. E eu vejo que, assim, houve uma surpresa geral no final do encontro, quando a gente finalizou todo aquele debate, de que aquele era um espaço de discussão de matemática. Nós falamos sobre tantas questões ali fundamentais para a comunidade LGBT, que ia mais, a gente discutiu tanto, a gente aprendeu tanta coisa, e a matemática estava ali. Ela foi importante para que a gente entendesse alguns processos, para que a gente pudesse repensar em algumas coisas. E aí vieram discursos nesse sentido. Por que as aulas de matemática será que não são dessa maneira? Por que será que essas pautas até hoje não estão presentes lá, se isso é possível? E a gente caminhou mais ou menos nesse sentido nessa primeira roda de conversa. Foi muito bacana mesmo. Parece um processo muito rico, né, de conversas e de trocas, porque realmente a matemática, né, escolar, principalmente atualmente, a gente vê os currículos colocando como uma coisa separada da sociedade. E aí, quando a gente vai discutir sociedade, é impossível discutir sociedade sem matemática, e é impossível discutir matemática sem sociedade. Então, é muito interessante esses processos acontecerem até fora da escola para tirar um pouco aquele estigma, né? Que às vezes a gente pode até trazer para dentro da sala de matemática e os alunos ficam tentando fazer as conexões. Cadê a matemática? Cadê a matemática? E aí, por meio dessa roda de conversa em um outro ambiente, né? Trouxe essas reflexões de uma forma mais natural e mais leve mesmo, né? Para as pessoas que às vezes até talvez tivessem um pouco de receio, algumas delas, não sei se você sabe disso, talvez tivessem outras percepções, né? Naquele outro extremo também a gente tem um discurso de para que serve isso, né? Quando você está trabalhando matemática. Então, foi a concretização mesmo desse link, né? Entre discutir sobre as temáticas da sociedade e pensar sobre matemática sem falar, nesse momento estamos falando disso e nesse daquilo. A gente estava falando de tudo. Sim. Bom, e aí a gente pode ver por aí também, né, por esse próprio relato da roda de conversa, mas os entrevistados, eles trouxeram que a Casaça era um espaço de aprendizagem, né, para os acolhidos, para os voluntários, para a própria comunidade, como você trouxe essa atividade, que tinham todas essas pessoas presentes. E eu queria que você compartilhasse, então, num contraponto, né, algo que você aprendeu nesses meses de convivência e pesquisa no movimento. Eu acho que uma primeira coisa que eu aprendi na Casaça foi em termos de organização, porque eles não tinham muita margem para que as coisas acontecessem. Era tudo muito complexo, né, porque as pessoas tinham que gerenciar as vidas delas e ainda estarem naquele espaço. É diferente quando a pessoa está exercendo uma atividade, aquela é a profissão dela, né? E
e ela tem tempo para aquilo, ela tá, né? E ali eles tinham que lidar com dilemas, também com muita imprevisibilidade. Eles tinham acolhidos. O ideal era que o acolhido ficasse lá por cerca de 3 meses, que era o período para ajudar a procurar um emprego, encontrar um novo lugar, ou talvez se reconciliar com a família, né? Tinham algumas possibilidades ali de futuros possíveis para aquelas pessoas que estavam chegando. Mas tinham acolhidos que chegavam e ficavam uma semana, ficavam 3 dias, né? E aí, como você gerencia toda essa dinâmica que é orgânica, que as coisas vão acontecendo, né? Às vezes era de madrugada que eles recebiam uma chamada de que tinha uma pessoa no centro, que não tinha um lugar para dormir, que tinha acabado de ser expulsa de casa, ou que tinha perdido o emprego, que não tinha para onde, né? Não tinha o que fazer. E aí a casaça estava cheia, e aí, o que fazemos? Ou a gente tinha esse determinado valor para as compras do mês, chegou 2 acolhidos a mais, e aí a gente precisa desse dinheiro, porque todo mundo precisa comer. Então, assim, lidar com a imprevisibilidade, né? Poder se organizar para lidar com toda aquela dinâmica, numa lógica de solidariedade mesmo. Também é um outro ponto aí que eu aprendi muito com a casaça. Ver pessoas efetivamente preocupadas e envolvidas com o voluntariado, né, com dedicarem parte da vida delas para pessoas que elas não conheciam, que talvez nem viessem a conhecer de uma forma profunda, né, que talvez conhecessem por um breve período de tempo, em troca de querer construir um mundo melhor. Né? E existia muito movimento também de se colocar naquele lugar, né? Que a maioria dos voluntários, das pessoas envolvidas com a casaça, era da comunidade LGBTQIA+, tinham algumas pessoas que não eram, mas sempre acho que acaba passando pela cabeça, né? Poderia ser comigo, assim. E se a minha família não me aceitasse? Né? E se eu não tivesse seguido essa determinada trajetória de vida e tivesse que lidar com essa situação? Né? O aspecto de olhar para a luta também enquanto sendo algo importante, necessário e constantemente vigilante, né? Assim, o pessoal na casaça não descansava, sofria ameaça, sempre tinha alguma coisa para se resolver, né? E estando ali convivendo com algumas pessoas da casaça, eu vi que eu consegui reconhecer também alguns privilégios da minha vida. Eu vi que eu pude repensar sobre algumas vivências que eu tive e vi que, por exemplo, é um privilégio eu poder levantar algumas bandeiras e discutir algumas temáticas quando eu quero. Né? Já que algumas pessoas, só pelo fato de saírem na rua, já estão levantando bandeiras, já estão desempenhando o ato político, né? Diante de uma sociedade que estabelece tantas barreiras para determinadas vivências, né? E aí, a partir do momento que você se depara e tem consciência de uma realidade dessa, vivida por algumas pessoas, e você convive de perto com pessoas que enfrentam essas realidades, você começa a ver que lutar não é uma opção. Como assim? Né? Eu estou numa sala de aula, sou professor, tenho essa responsabilidade enquanto formador de cidadãos, e eu não estou falando sobre esse problema que as pessoas estão enfrentando, né? Sobre problemas que estão aí, que estão dentro da sala de aula muitas vezes, e a gente escolhe não falar sobre elas. Né? E não é que a gente se torne isento e as nossas ações não vão ter influência nenhuma se eu ficar calado. Não, as opressões elas acontecem, vão continuar acontecendo. Uma opção é ser conivente e aí de alguma maneira contribuir para que elas continuem acontecendo, ou enfrentar. Né? E vivenciando de perto, eu acho que
tendo essa consciência das opressões, acaba se tornando insuportável você não enfrentá-las, né? Você não falar sobre sempre que possível. Então, eu entendo que estando nessa posição de formação de cidadão na escola ou de formação de professores, como hoje estou na universidade, eu aprendi que eu não poderia deixar de dizer, né? De me posicionar enquanto homem gay, né? Como uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, da importância de falar sobre isso, de falar sobre pessoas ou pautas que às vezes não conseguem estar nesses espaços para dizer sobre elas, né? Então, é abrir portas. Eu vejo que muitas vezes eu tive a possibilidade de ter algumas pessoas na minha trajetória que abriram portas para mim. Eu vim de uma família humilde, né? Meu pai pedreiro, numa cidade muito pequena, onde meus foregrounds não eram muitos, né? Minhas possibilidades de futuro ali. E algumas pessoas acreditaram em mim antes mesmo de que eu pudesse acreditar em mim. E a Casaça era esse movimento, assim, de você sonhar sonhos por outros que às vezes não sonhavam por eles mesmos, e de mostrar que esses sonhos são possíveis. E eu acho que a gente tem muito esse papel enquanto professores, né, de poder ajudar nossos alunos a sonhar. Perfeito. É muito interessante, né, como você trouxe essas vivências que foram para além dos dados da sua pesquisa, né? Você realmente se envolveu muito naquele contexto enquanto você conviveu lá, e isso é muito interessante de perceber na sua fala, né? E aí a minha próxima pergunta vai um pouco nesse sentido, porque a gente entende, né, que os nossos sentimentos, as nossas percepções são partes integrantes da pesquisa. E eu queria também que você compartilhasse com a gente um momento que te marcou, assim, nesse processo. Eu acho que o momento mais emocionante para mim da Casaça foi quando a gente foi conhecer a casa de um ex-acolhido lá da Casaça. Ele tinha morado lá por um tempo e os voluntários da Casaça criaram um projeto chamado Anjos da Casaça, que era levantar as habilidades dessas pessoas que estavam morando lá, dos acolhidos, para oferecer serviços. Olha, o que você sabe fazer? Eu faço faxina bem, eu cozinho, posso passear com os animais, eu tenho essa habilidade. Então, esses serviços eram oferecidos, as pessoas ligavam para a Casaça e contratavam. E um desses acolhidos que estava lá trabalhava com limpeza e em pouco tempo ele conseguiu preencher a agenda dele. Então, ele conseguiu assim se estabelecer muito bem, as pessoas elogiavam muito o trabalho dele, e aí ele chegou no momento em que ele conseguia se manter sozinho, pagar um aluguel, né? Poder começar a construir sua trajetória depois, né, para além da Casaça. E aí ele, muito feliz, foi convidar todo mundo da Casaça para conhecer a casa que ele estava alugando, que era ali bem próximo. E foi muito emocionante, assim, poder ouvir um pouco desse processo, né, dele contar da história, de como ele chegou na Casaça, sem muitas expectativas, sem muitas esperanças, de mal com o mundo, né, de que sentia que o mundo não era para ele, né, de que ele nunca teria uma família, nunca teria um emprego, nunca poderia ter o espaço dele. E ver que todo aquele trabalho que foi desenvolvido na Casaça, esse processo que eu te falei de outras pessoas sonhando por ele antes que ele pudesse sonhar, né, de colocar ele para cima, de poder fazer ele imaginar esse futuro, ter essas outras perspectivas de futuro, fizeram com que naquele momento que a gente foi conhecer a casa dele, ele estivesse não só sonhando com futuros, mas vivendo esse futuro que ele nem imaginava há 3 meses antes. Então, foi muito emocionante, assim, para mim,
nesse processo acontecendo, né? E, assim, as pessoas ali da Casaça, tanto nas entrevistas, como rodas de conversa, conversas de dia a dia, essa foi uma pauta que apareceu muitas vezes, vinda de diversas pessoas, assim, eu conversei. E que bom que temos a Casaça, né? Que bom que a Casaça existiu, que bom que as pessoas que passaram por ela puderam passar por ela e ter um espaço acolhedor, mas elas queriam que a Casaça não fosse necessária. Que a gente tivesse uma sociedade que as pessoas não fossem excluídas da casa delas, né, pela identidade de gênero ou pela orientação sexual. Mas e até que a gente tenha uma sociedade dessa maneira, é bom que a gente tem gente que se move em relação a isso, né, que desempenha um trabalho como esse. Então esse foi um dos momentos em que eu vi isso concretizado, assim, olha, é por isso, sabe, é para isso que a Casaça existe, é para isso que a minha tese existe, é para isso que a gente tem pesquisas hoje sendo desenvolvidas no campo do gênero e da sexualidade na educação matemática, para que a gente possa transformar vidas. É isso. É muito legal esse seu relato e realmente vai... É isso, a gente está... Para que a gente está fazendo essas pesquisas, né? Com certeza não é para ficar preso na academia e na nossa bolinha, para fazer alguma coisa em relação ao mundo. A gente quer, né, transformar dentro das nossas limitações o mundo de alguma forma. Com certeza. Então, seguindo agora para o nosso encerramento, né, puxando um pouco sobre gêneros, sexualidades e educação matemática, eu queria saber qual a sua opinião, né, já que você, pelos nossos levantamentos, né, foi a primeira tese que falou sobre a população LGBT de uma forma focada e como principal tópico e educação matemática, né? Então, eu queria saber qual, na sua opinião, é o local de discussões sobre gêneros e sexualidades na educação matemática. Eu acho que a gente está construindo. Não é um lugar garantido, né? Eu acho que a gente não tem ainda o espaço que a gente deveria ter, mas que aos poucos a gente está galgando esse movimento, né? E é muito bacana ver que cada vez que nós do Matemático Queer ou de outros núcleos, né, outros grupos que hoje já têm debatido essa temática também, vão para eventos, vão para as escolas, estão em diferentes espaços discutindo essa temática, a gente tem ganhado cada vez mais aliados, mais pessoas interessadas em discutir sobre o assunto, pessoas preocupadas sobre a temática, que às vezes não vão necessariamente desenvolver uma pesquisa na área, mas que vão repensar suas práticas em sala de aula, vão pensar sobre toda a multiplicidade relacionada com essa temática. E é claro que, assim como a gente encontra aliados, a gente encontra pessoas que não apoiam e que, inclusive, ameaçam o nosso trabalho, né? Que acabam atacando, querendo deslegitimar o que a gente faz, dizendo que não é pesquisa. Por isso que eu vejo que nosso trabalho é tão necessário, né, e urgente. Assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que continuar falando, tem que continuar se posicionando. É aquilo que eu falei antes, hein? A gente não tem opção. Ou a gente continua oprimindo e silenciando vozes e possibilidades, né, de futuro de pessoas, ou a gente se posiciona, ou a gente começa a construir uma realidade diferente. Eu me entendo enquanto uma pessoa esperançosa em relação ao futuro. Eu acho que a gente vai transformar muita coisa, mas eu acho que a gente não vai chegar numa posição confortável. Eu queria, assim como o pessoal da Casaça traz a narrativa, né, de que bom que a Casaça existe, mas o ideal seria que não existisse, eu também queria que a gente tivesse uma escola inclusiva a ponto da gente falar, olha, não precisamos mais de pesquisas no campo do gênero e da sexualidade e educação matemática, porque as pessoas têm oportunidades iguais, a matemática é para todo mundo, né? Mas assim, vamos construindo,
né? Acho que a gente tem que manter o objetivo lá em cima mesmo, a gente tem que sonhar. Talvez um dia a gente alcance, enquanto a gente não alcança, a gente vai estar aqui. Isso. E que bom que a gente está conquistando espaço, né, no campo. Porque fiz agora uma reflexão com aquilo que você trouxe da primeira roda de conversa lá, né, na política. Que bom que tinha alguém lá para fazer um contraponto para aquele discurso. E que bom que a gente está aqui refletindo e que bom que tem gente que está querendo refletir junto com a gente. E é isso, para além da pesquisa, né? Não precisa fazer uma pesquisa no campo para se interessar e levar isso para a sua prática, principalmente em sala de aula, né, e de prática na educação matemática de uma forma geral. Com certeza. Então, é isso, Denner. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço em nome do Mathematicui e em nome, com certeza, de todo mundo que está ouvindo, que foi uma conversa muito produtiva, que trouxe muitas reflexões. Então, obrigada por ter participado do podcast hoje. Eu que agradeço, Luísa. Agradeço a você e a quem estiver acompanhando pelo YouTube ou que esteja ouvindo o podcast. Espero que a gente possa ter outros encontros para continuar pensando sobre essa temática. Com certeza, vamos ter. Então, é isso, gente. Todo mundo que está ouvindo. Até a próxima.